Olá, você está no canal Direito Administrativo On Demand, o canal com videoaulas de Direito Administrativo sob demanda para você que está se preparando para concurso público. Aqui você estuda como, onde e quando você quiser. Eu sou o professor Gustavo Souza e essa é a nossa aula de número 13. Essa aula pertence ao módulo dos princípios administrativos e fala especificamente do princípio da moralidade. E para falar desse princípio, a gente começa fazendo uma distinção entre normas morais e normas jurídicas. Essa distinção ela é feita por meio de teorias. E a primeira teoria que tenta distinguir normas morais de normas jurídicas é a chamada teoria do mínimo ético, que foi elaborada por esses dois juristas, Jeremias Bentham e Georg Jelinek. Segundo esses dois estudiosos, as normas jurídicas, ou seja, as normas do direito, elas são parte de um complexo maior de normas, chamadas normas morais, servindo essas normas jurídicas para reforçar as normas morais. A grande crítica em relação a essa teoria do mínimo ético é que ela considera que todas as regras jurídicas são também regras morais, ou seja, as regras jurídicas são um subconjunto de um conjunto maior, que é o conjunto das regras morais. E atualmente se sabe que o conceito de moral ele é bastante variável, ele varia entre sociedades, entre grupos sociais e varia inclusive entre os legisladores. Por isso, hoje não se aceita mais essa teoria de que toda norma jurídica é também uma norma moral. Outra teoria que tenta explicar a distinção entre normas morais e normas jurídicas é a teoria dos círculos independentes. Teoria esta elaborada pelo jurista Hans Kelsen, que é também autor da teoria pura do direito. Conforme essa teoria de Kelsen, a teoria dos círculos independentes, há uma desvinculação absoluta entre o direito, entre as regras do direito e as regras da moral. E além dessa total desvinculação entre uma e outra, não há qualquer obrigatoriedade de se compatibilizar esses dois tipos de normas, as normas jurídicas e as normas morais. E essa teoria, a teoria dos círculos independentes, também sofre crítica doutrinária porque ela não explica quando uma prescrição legal coincide com um preceito moral. É o caso, por exemplo, da vedação ao homicídio. Tirar a vida de alguém é um ato moralmente condenado em praticamente todas as sociedades modernas e também é um ato que é juridicamente proibido. Esse tipo de coincidência não é estudado por essa teoria, já que ela considera que normas morais e normas jurídicas são totalmente desvinculadas. E uma terceira teoria que tenta fazer essa distinção entre normas morais e jurídicas é a teoria dos círculos secantes, elaborada pelo jurista francês Claude du Pasquier. Conforme essa teoria, o direito e a moral são complexos normativos distintos, mas que possuem áreas de interseção. Isso quer dizer que, em alguns aspectos, essas normas coincidem umas com as outras, mas não de forma total, integral, como diz a teoria do mínimo ético. Esta é atualmente a teoria mais aceita para explicar a distinção entre normas morais e normas jurídicas, porque ela é mais abrangente que as anteriores. Ela considera, por exemplo, a existência de comportamentos amorais, ou seja, aqueles comportamentos que são indiferentes em relação à moral, e também aqueles comportamentos que não estão disciplinados juridicamente. Em relação ao fundamento constitucional, esse princípio está primeiramente lá no artigo 5º, inciso 73, que fala sobre a ação popular. Diz lá que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo à moralidade administrativa. Essa é a primeira menção a esse princípio administrativo na Constituição Federal. Este princípio volta a ser mencionado lá no artigo 37 caput, que traz os princípios fundamentais da administração pública. São 5 esses princípios fundamentais e a moralidade é o terceiro. Lembrando que a gente usa esse mnemônico que está aí entre parênteses, a palavra limpe, para lembrar desses 5 princípios. São eles a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, que é o tema desta aula, a publicidade e a eficiência. Todos eles temas de aulas específicas aqui do canal. E finalmente o princípio da moralidade
tem fundamento constitucional lá no artigo 85, que trata dos crimes de responsabilidade do presidente da República. O inciso 5º deste artigo traz lá que é crime de responsabilidade qualquer ato que atente contra a probidade da administração. Probidade da administração corresponde ao princípio da moralidade. Quanto aos fundamentos legais do princípio da moralidade, primeiramente, temos ele lá na Lei do Processo Administrativo, que é a Lei número 9.784, de 99. O artigo 2º, parágrafo único, inciso 4º desta lei, traz como critério a ser observado pela administração pública a atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Esta mesma lei ainda traz lá no artigo 4º, inciso 2º, o dever do administrado perante a administração pública de proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé, todos os aspectos relacionados ao princípio da moralidade administrativa. E a moralidade ainda tem como fundamento legal a Lei 8.112, que traz lá no seu artigo 116 os deveres dos servidores públicos, dentre eles ser leal às instituições que servir e manter conduta compatível com a moralidade administrativa. É importante também a gente fazer uma distinção entre o que é moral comum e o que é moral administrativa. Primeiramente, a moral comum, ela busca basicamente fazer uma distinção ética entre o que é o bem e o que é o mal. Essa moral comum, então, ela está mais relacionada a conceitos filosóficos aí de dizer o que é o bem, o que é o mal. Já a moral administrativa da administração pública, esta que a gente está estudando relacionada ao princípio da moralidade, ela busca distinguir não o bem e o mal, mas sim a boa e a má administração. E essa moral administrativa, ela incorpora padrões éticos à prática administrativa, como a boa-fé, o decoro, a lealdade e a probidade. E ela tem relação direta com o comportamento socialmente esperado do administrador público, mesmo que este comportamento não esteja regulado, não esteja imposto por meio de uma lei. Essa, portanto, é a distinção entre a moral comum e a moral administrativa. E quando a gente estuda a moralidade, a gente também faz a distinção entre boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva. A boa-fé subjetiva, subjetiva de sujeito, ela investiga a vontade, ou seja, a intenção de uma determinada pessoa, de um determinado indivíduo. Logo, ela busca apurar se este indivíduo tinha conhecimento ou não da ilicitude de sua conduta. Essa boa-fé subjetiva é exatamente o oposto, o antônimo da atuação de má-fé. Quando eu falo em má-fé, eu estou falando do contrário de boa-fé, mas da boa-fé subjetiva. Já a boa-fé objetiva, ela investiga a atitude, o ato, e não a vontade do sujeito, do indivíduo. Por esse motivo, a boa-fé objetiva ela tem relação com a violação de padrões de honestidade, lealdade e correção da conduta. Para a boa-fé objetiva, é totalmente irrelevante fatores subjetivos ou motivações psicológicas do sujeito, ou seja, o porquê que ele agiu de determinada forma. E, finalmente, essa distinção entre boa-fé subjetiva e objetiva é importante porque, em relação à moralidade administrativa, o que interessa é a análise da boa-fé objetiva e não da boa-fé subjetiva. E no estudo do princípio da moralidade administrativa, a gente também costuma estudar o nepotismo. O que é o nepotismo? Nepotismo é o nome que se dá à nomeação de parentes para cargos públicos de confiança. Há uma súmula vinculante do STF, que é a súmula vinculante número 13, que diz que viola a Constituição a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau, seja em linha reta, colateral ou por afinidade. Essa súmula vinculante ela veio para reforçar o caráter imoral e ilegítimo da nomeação de parentes, ou seja, do nepotismo. A súmula vinculante 13 do STF ela sofre críticas doutrinárias porque as regras que estabelece para vedação ao nepotismo acabam fragilizadas, por exemplo, pela possibilidade de nomeação de primos, que são nossos parentes de 4º grau,
Como a gente viu, a súmula ela veda a nomeação apenas de parentes até o terceiro grau. Portanto, a nomeação de primos não caracteriza o nepotismo. Além disso, essa vedação aplica-se apenas aos cargos comissionados, excluindo dela, portanto, os agentes políticos, como, por exemplo, os ministros e os secretários de governo. A nomeação de parente até o terceiro grau para esses cargos, portanto, não constitui, conforme a súmula vinculante, nepotismo. Lembrando que a resolução número 7 do Conselho Nacional de Justiça, antes mesmo da súmula vinculante 13, já vedava o nepotismo no âmbito dos órgãos do poder judiciário. E essa resolução traz uma descrição mais ampla de nepotismo, pois inclui nessa prática, além da nomeação de parentes para cargos comissionados, a contratação de empresas pertencentes a parentes. Portanto, traz uma vedação mais ampla do que a estabelecida pela súmula vinculante do STF. E para terminar essa parte teórica da nossa aula, a gente conclui falando dos instrumentos de defesa do princípio da moralidade. E o primeiro deles, que está lá no artigo 5º, inciso 73 da Constituição, é a ação popular. Lembrando que esse dispositivo estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular visando anular ato lesivo à moralidade administrativa. Outro instrumento de defesa desse princípio é a ação civil pública, de titularidade do Ministério Público, que pode ser ajuizada contra atos de improbidade administrativa. Mais um instrumento de defesa da moralidade é o controle externo, que é exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio dos tribunais de contas. Outro instrumento de defesa da moralidade administrativa são as comissões parlamentares de inquérito, previstas aí no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. As comissões são instituídas conforme este dispositivo para apurar fato determinado, inclusive fatos que atentem contra a moralidade administrativa. E por fim, como último instrumento de defesa, nós temos a Lei de Improbidade Administrativa. Essa lei, ela traz sanções a serem aplicadas aos agentes públicos em caso de enriquecimento ilícito no exercício de seu mandato, cargo, emprego ou função. Muito bem, chegamos ao fim da parte teórica dessa nossa aula sobre o princípio da moralidade administrativa e agora passamos à resolução comentada de questões de concurso que cobraram esse tema. E a primeira questão, você está vendo aí, é da banca Funesse, caiu em uma prova para assistente de administração da Universidade Estadual do Ceará. Essa questão pediu o seguinte: o princípio da administração pública prevista na Constituição Federal de 88, que exige a atuação segundo padrões éticos de decoro, probidade e boa-fé, é o princípio da letra A, eficiência, letra B, legalidade, letra C, publicidade e letra D, moralidade. Qual a resposta correta dessa questão? É claro que você sabe a resposta correta. É o tema dessa nossa aula, é o princípio da moralidade. Lembrando que essa definição de princípio da moralidade, ou seja, atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, está lá na lei do processo administrativo, como a gente viu na parte teórica da aula. Essa atuação está lá nesta lei como um critério a ser observado pela administração pública. Mais uma questão agora da Fundep para uma prova de agente administrativo do CRM de Minas Gerais. E a questão pedia o seguinte: compete ao administrador público buscar exercer sua atividade pautando-se não apenas pela distinção entre o legal e o ilegal, o conveniente e o inconveniente, mas também entre o honesto e o desonesto. A afirmação põe em evidência o seguinte princípio aplicável à administração pública. Segue as opções: letra A, princípio da impessoalidade, letra B, da eficiência, letra C, da publicidade e letra D, da moralidade. Mais uma vez, a resposta correta é o princípio da moralidade, relacionado, como a gente viu durante toda essa aula, à questão da probidade administrativa, da honestidade na atuação do administrador público. Mais uma questão agora do Instituto Cidades, caiu para uma prova de técnico legislativo da Prefeitura de Sobral, no Ceará. E a questão pedia o seguinte:
Suponha que um servidor dotado de um cargo de confiança receba alguns presentes de um determinado fornecedor em agradecimento pela concorrência que o mesmo ganhou em uma disputa licitatória. Ao aceitar esse presente, o servidor está infringindo um princípio da administração pública. Esse princípio é a da... E seguem as opções. Letra A, legalidade. Letra B, impessoalidade. Letra C, moralidade. Letra D, publicidade. Qual a resposta correta para esta questão? E a resposta, mais uma vez, é o princípio da moralidade. Mas é necessário atenção para essa questão, para não errar. Diz lá que o servidor público que está em um cargo de confiança recebeu e aceitou um presente de um fornecedor que ganhou uma determinada licitação. Não menciona que essa licitação foi fraudada. Portanto, não há violação ao princípio da legalidade. Além disso, como foi realizada a licitação, também não há que se falar de violação à impessoalidade, uma vez que todos que participam da licitação têm iguais chances de contratar com a administração pública. Porém, a aceitação desse presente por parte do servidor constitui algo que não é considerado moral para a administração pública. Ele não pode receber esse presente simplesmente por ocupar um cargo de confiança, mesmo que isso não configure uma violação legal. Mas ainda assim é uma violação, é um ato que não é moral e que atenta contra a probidade administrativa. Portanto, a resposta para a questão foi a letra C. Houve, no caso, ofensa ao princípio da moralidade. Mais uma questão agora da banca CESP. Caiu para uma prova de técnico do Seguro Social do INSS. E a questão era para julgar a seguinte afirmação. Na análise da moralidade administrativa, pressuposto de validade de todo ato da administração pública, é imprescindível avaliar a intenção do agente. E aí, certo ou errado? E a questão estava errada, a gente viu durante a aula que há uma distinção entre boa-fé subjetiva e boa-fé objetiva. Na boa-fé subjetiva, analisa-se a intenção da pessoa, do indivíduo, do agente. Já na objetiva, analisa-se apenas o ato em si, se ele está de acordo ou não com padrões aceitos de moralidade. E vimos que em relação ao princípio da moralidade administrativa, importa apenas a análise da boa-fé objetiva, sendo irrelevante, portanto, a intenção do agente, ou seja, sendo irrelevante a sua boa-fé subjetiva. Portanto, essa questão estava incorreta. Mais uma questão agora da banca IOBV, foi uma prova para engenheiro de trânsito da Prefeitura de Chapecó, em Santa Catarina. E a questão pediu o seguinte: a Constituição Federal de 1988 impõe aos agentes públicos em várias oportunidades o dever de observância ao princípio da moralidade. Neste sentido, é correto afirmar que, seguem as opções. Letra A. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular contra ato lesivo à moralidade administrativa. Letra B. Embora não seja princípio fundamental aplicável à administração pública, todo agente público deve pautar suas ações de acordo com as regras da moralidade administrativa. Letra C. O princípio da moralidade previsto no texto da Constituição impõe o dever de atender à moral comum vigente na sociedade. E, finalmente, a letra D. A moralidade administrativa não se difere da moralidade comum, levando sempre em consideração os preceitos éticos presentes na sociedade. Qual a resposta correta para esta questão? E a resposta correta, conforme gabarito oficial, é a letra A. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular contra ato lesivo à moralidade administrativa. Essa é a previsão que está lá no artigo 5º, inciso 73. Vejamos qual é o erro dos demais itens. A letra B diz, embora não seja princípio fundamental aplicável à administração pública, errado. Já está errado aí no início, porque o princípio da moralidade é princípio fundamental da administração pública que está previsto lá no caput do artigo 37 da Constituição. Não só a moralidade, como também a legalidade, a impessoalidade, a publicidade e a eficiência. Portanto, a letra B estava errada. A letra C diz, o princípio da moralidade previsto no texto da Constituição impõe o dever de atender à moral comum vigente na sociedade.
Errada a letra C, porque o princípio da moralidade ele deve tender não à moral comum, mas à moral administrativa, como a gente viu na aula. Há uma distinção aí entre essas duas morais. A moral comum, como a gente viu, ela se preocupa em distinguir o bem e o mal. É um conceito mais filosófico, digamos assim. Enquanto a moral administrativa é que interessa na atuação da administração pública. É a moral relacionada à incorporação de padrões éticos de boa-fé, de probidade, de honestidade à atuação administrativa, relacionada ao comportamento da administração pública que é esperado pela sociedade. Portanto, errada a letra C. E a letra D também é errada pelo que a gente acabou de falar, que a moralidade administrativa difere sim da moralidade comum. Portanto, a resposta correta era a letra A. Mais uma questão agora da banca Coppev, da Universidade Federal de Alagoas. Era uma prova para técnico em eletrotécnica. E a questão pediu o seguinte: o artigo 37 da Constituição Federal dispõe sobre o regime jurídico aplicável à administração pública e inclui, entre os princípios constitucionais administrativos, o princípio da moralidade. A respeito do conteúdo, da eficácia e do alcance desse princípio, assinale a alternativa correta e segue as opções da questão. São opções bem longas, como você está vendo aí. Então, a gente não vai ler todas primeiro, tá? Vamos ler uma a uma e já julgar se está certo ou errado. Primeiro, a letra A. A letra A dizia: o princípio da moralidade indica que o administrador público pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, desde que de acordo com o interesse público e com a moralidade. Errado. Fazer tudo o que a lei não proíbe está relacionado ao princípio da legalidade e da legalidade privada, porque a legalidade pública diz que o administrador só pode fazer aquilo que a lei permite. Portanto, letra A errada, não tem qualquer relação com o princípio da moralidade. Se você quiser saber mais sobre o princípio da legalidade, eu recomendo a aula número 11 aqui do canal, que trata especificamente desse princípio administrativo. A letra B da questão dizia: o princípio da moralidade administrativa opera como recomendação ao gestor público, sem eficácia vinculante, salvo na hipótese de previsão de comandos específicos por meio de lei ordinária. Errado, o princípio da moralidade não constitui apenas recomendação ao gestor, ele tem obrigação legal de agir conforme preceitos éticos e morais da administração pública, mesmo que um determinado ato, que é considerado imoral, não esteja especificado em lei. Se ele for considerado contrário à moral, e aí estamos falando de moral administrativa, se ele for um ato que atenta contra a boa-fé objetiva, que é aquela que interessa a moralidade administrativa, este ato poderá estar sujeito a sanções, independente de previsão legal específica. Portanto, a letra B também estava errada. Vamos lá para a letra C, que dizia o seguinte: o princípio da moralidade tem como destinatário exclusivo o legislador infraconstitucional, carecendo sempre de mediação legislativa para que produza efeitos em relação à administração pública. Também errado, a gente acabou de ver que se o comportamento for contra o que é considerado moral para a administração pública, ele poderá ser sancionado, mesmo sem haver previsão específica em relação a esse comportamento em uma lei. Se assim o fosse, se somente os comportamentos que estivessem previstos na lei fossem moralmente condenáveis, haveria desnecessidade de ter um princípio da moralidade, bastaria o princípio da legalidade. Portanto, a letra C está errada. Vamos lá para a letra D. O princípio da moralidade é obrigatório para todo o poder público e fundamenta proibições legais, como a do nepotismo, bem como a tipificação de certos atos, como improbidade administrativa em lei específica. Essa foi a letra considerada correta da questão, a letra D. E, de fato, o princípio da moralidade é obrigatório, sim, para todo o poder público. Não é apenas uma recomendação, como diz a letra B, e fundamenta proibições legais, como no caso do nepotismo, que a gente viu, que é vedado pela súmula vinculante número 13 do STF. E esse princípio também embasa o conteúdo da lei de improbidade administrativa.
Portanto, a opção correta da questão era a letra D. E vamos ver por que a E estava errada. A E dizia: a moralidade administrativa é o fundamento maior do regime administrativo e justifica a imposição de sanções administrativas aos servidores públicos sempre que atuarem em descompasso com a moral e com os bons costumes. Depende, não é bem isso. Haverá sanção administrativa ao comportamento do servidor público se ele atentar contra a moral administrativa e contra os bons costumes, digamos, da administração. Não de forma como a questão diz, de forma genérica em relação à moral e bons costumes. Não é bem assim. Portanto, a letra E estava errada também. Sendo o gabarito da questão, a letra D. E vamos lá para a última questão dessa aula sobre o princípio da moralidade. Essa questão caiu em uma prova para advogado da Câmara Municipal de Marialva, que é uma cidade lá do Paraná. A questão pediu o seguinte: a proibição do preenchimento de cargos em comissão por cônjuges e parentes de servidores públicos é medida que homenageia e concretiza o princípio da moralidade administrativa, o qual deve nortear toda a administração pública, segundo o teor da súmula vinculante número 13 do STF. Não podem ser nomeados para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes. Seguem as opções da questão. Letra A: cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral ou por afinidade até o 4º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento. Letra B: o cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral ou por afinidade até o 2º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargos de direção, chefia ou assessoramento. Letra C: o cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento. E finalmente a letra D: apenas o cônjuge, companheiro ou parente em linha reta até o 2º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargos de direção, chefia ou assessoramento. E aí, qual a resposta correta desta questão? Qual o conteúdo da súmula vinculante número 13 do STF? E a resposta correta é a letra C, que você matava aí só se lembrando de que a relação de parentesco que caracteriza o nepotismo é a relação até o 3º grau. Repare que a letra A, por exemplo, fala que até o 4º grau, daí já está errada. A letra B fala em 2º grau, também está errada. E a letra D também fala em 2º grau e ainda restringe o parentesco à linha reta. Não, é a linha reta colateral ou por afinidade. Portanto, resposta correta desta última questão, letra C. Muito bem, chegamos ao fim de mais uma aula aqui do canal Direito Administrativo On Demand. Nesta aula de número 13, a gente viu todos os detalhes do princípio da moralidade administrativa. Se você gostou dessa aula, se ela foi útil para você, dê um gostei aí embaixo do vídeo. Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se agora para não perder nenhuma aula quando ela for publicada aqui no canal. E se você já está inscrito e quer ser avisado quando tiver aula nova aqui, basta clicar no sininho ao lado de inscrito, ok? Eu fico por aqui, um grande abraço, obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.